Bora, galera, vamos aqui para preparação, né, para Flamengo e Bolívia. Tem bastidores quentes aí no Flamengo, tá bom? O pau tá comendo aí, Marco Braz e Cacau Cota. Depois vocês vão passar aqui para vocês entenderem o porquê, tá bom? Temos aí a preparação do Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo não teve descanso hoje. Treinou pela manhã e agora à tarde. De manhã foi mais um treinamento regenerativo e à tarde um pouquinho mais intenso, até para questão tática, o Tite ajeitando o time do último jogo dentro do Palmeiras, já que o Flamengo errou algumas coisas, lá principalmente bola aérea, né? O Tite estava ajustando isso. E preparar a equipe aí para esse confronto. Lembrando que o jogo vai ser na altitude, tá bom? 3.600 metros de altitude lá em La Paz. O Flamengo já entra prejudicado, tá bom? Isso os próprios fisiologistas do Flamengo falaram sobre isso. A questão da altitude, questão dos intempéries, né? Vento, velocidade da bola, a rarefeito, né? Tem dificuldade para respirar, você leva mais tempo para o oxigênio percorrer suas células, para poder você fazer aquele processo da troca, né? Dos gases e tudo mais, lá nos alvéolos e tudo mais. E o Flamengo já entra prejudicado pro jogo. O Bolívia já é adaptado a esse tipo de jogo, né? Já treina lá nessa questão da altitude. As células dele são bem melhores, né? As hemácias são mais hemácias do que um pessoal que treina a nível do mar, né? Isso é comprovado cientificamente. E ele leva essa certa vantagem, por já treinar lá, já fazer parte de lá, já leva essa certa vantagem. E isso prejudica tanto o Flamengo, né? Como até a saúde dos atletas, que não tem esse hábito, né? E questão de desempenho e tudo mais influencia diretamente. Lembrando que no último jogo contra o Milionários, o Flamengo, dos 18 minutos do primeiro tempo ainda, o Flamengo saiu prejudicado. Quando o Flamengo dominava o jogo, quando chegou 18 minutos, o tempo caiu de produção. Teve uma queda drástica na questão física, né? E era um pouquinho mais baixo, era 2.400. E o Flamengo sentiu bastante. Não todos os jogadores, né? Tirando o Hector Pulgar, que na minha opinião foi o destaque daquele jogo, embora tenha errado aquele último bote lá, que saiu o gol do Milionário, né? O gol do empate. Mas os outros jogadores sentiram bastante essa questão da altitude. E como é um pouquinho mais alto, vai ser mais difícil. O próprio Flamengo vai levar cilindros de oxigênio para poder auxiliar lá os jogadores. Mas o próprio fisiologista falou, né, que infelizmente o Flamengo já está prejudicado. É só em pisar lá já está prejudicado pela questão da adaptação, né, e tudo mais. Temos uma informação que está me falando em relação ao Milionários. O Flamengo está de olho aqui no jogador do Milionários. Segundo o jornal aqui, né, o jornal Olheiro Sudão, o Flamengo tem interesse na contratação do lateral esquerdo João Hernandes, 18 anos. É uma jovem promessa aí de Milionários, lateral esquerdo, está sendo destaque aí tanto na Libertadores como no campeonato local, né, deles. E o Flamengo está de olho nesse jogador, tá bom? É apenas 18 anos, a jovem promessa, mas o Flamengo até pretende trazê-lo, né, até para poder, lembrando que o Ailton Lucas está tendo muito desgaste, muitos jogos, o Matias mal está sendo aproveitado, né? É o reserva imediato do Ailton Lucas, mas mal está sendo aproveitado. E na minha opinião, teria certo, né? O Flamengo poderia estar com esse investimento aí e investir no lateral direito, já que hoje a gente só tem um Varela, embora o Wesley já esteja recuperado, tá voltando já. Até quase que entra, né, no último jogo dentro do Palmeiras, ele ia entrar, o Tite acabou descartando depois que teve aquele probleminha lá. E ofensivamente o Wesley é muito bom, né? Dá pro gasto, vamos dizer assim, né? O Wesley no ataque do Flamengo. Mas defensivamente ele deixa muitos buracos, erra muito coisa boa. Até pelo ser um jovem promessa ainda, tá em construção, tá em amadurecimento, né? Tá em maturação. Mas deixa muito espaço lá atrás. Eu prefiro mais o Varela, embora o Varela não ataque tanto como o Wesley. Mas eu prefiro o Varela do que o próprio Wesley. Na minha opinião, o Flamengo poderia ir no mercado agora, ainda mais agora na janela de transferência no meio do ano, ir até o mercado e contratar um lateral de peso, né? Um lateral que se chegue e já seja titular. Não desmerecendo o Varela, né? Mas que seja pelo menos um reserva à altura do Varela, para poder o time fortalecer melhor aquele lado direito ali do Flamengo, tá bom? Quando o Varela não joga, é um Deus nos acuda, né? No jogo do Flamengo. Temos também aí o João Testa, né? Que tá até prestando depoimento, tá tendo a CPI da manipulação. E ele tá prestando depoimento lá sobre os casos envolvendo corrupção, né? Nos jogos, tanto do Palmeiras como Fortaleza. Tem 4 a 5 clubes que estão incluídos no inquérito. Ele levou isso... foi 4, 5 jogos também relacionado ao que ele passou, né, para CPI. E a gente vai esperar aí ao longo das horas aí o que é que vai acontecer, né? O que é que vai ocorrer, que isso pode gerar, se ele conseguir comprovar isso mesmo, tiver provas que houve manipulação no Campeonato Brasileiro de 2023 e 2021, podemos ter aí uma dor de cabeça grande, né? Reviravolta, pode até ter clube punido aí sério, tá bom? E vamos esperar aí o que é que vai ocorrer com essa situação, tá certo? Temos também guerra nos bastidores, né? O próprio Vene Casagrande trouxe em primeira mão que o Cacau Cota e o Marco Braz, o Marco Braz acabou proibindo ele de viajar com a delegação, né, para o Flamengo, para a Bolívia. Teve uma divergência entre os dois ali, uma crítica, não sei certo o que aconteceu nos bastidores, mas os dois acabaram se estranhando.
E os dois não estavam se batendo. A própria comissão técnica do Flamengo pediu para ou um ir ou o outro ir, né? Não dava para ir os dois porque acabava desgastando ali o ambiente, né? Entre os dois, ficar aquele clima pesado e tudo mais. A gente vai ter detalhes sobre isso aí, uma possível coletiva, né? Que possa ter, até quando for perguntado no Marco Braz depois do jogo contra o Bolívar, a respeito disso, o que é que ele vai falar, né? Mas a princípio tem essa guerra nos bastidores aí. A gente sabe que esse ano é ano de eleição, né? Tanto o Marco Braz quer um partido, o Cacau Cota é outro, fica essas divergências nos bastidores. E a tendência é aumentar, né? Já que agora em dezembro vai ter a eleição final aí do Flamengo, para quem vai entrar no lugar do Rodolfo Landim. Tanto a situação como a oposição vai ter essas divergência e eles podem até tem que fazer de tudo para não entrar pro vestiário, né? Como tava entrando, como já cortaram, mas tem que fazer de tudo para não entrar pro vestiário, tá bom? Lembrando que o Everton Cebolinha ainda continua tratamento, né? Ele tá fora desse jogo diante do Bolívar. Também vai estar fora diante do jogo do Botafogo no domingo. Lembrando, em relação até domingo, o jogo do Flamengo e Botafogo vai ser às 11 horas da manhã. Tá tendo briga, o próprio Cacau Cota foi até a CBF hoje para resolver essa questão, pedir para adiar o jogo ou colocar para outro horário, né? Porque 4 horas já tá tendo jogo e já é bastante quente, né? Bastante desgaste físico, tanto para os atletas como para quem tá assistindo. O calor insuportável do Rio de Janeiro. E os jogos às 11 horas para matar, bem dizer, o jogador, né? Para sacanear mesmo. Lembrando que o Flamengo tá tendo uma maratona de jogos, o desgaste físico. O Flamengo até poupou agora dentro do Palmeiras, porque tinha jogadores que poderiam sofrer lesão, né? O risco de lesão pela quantidade de jogos e o desgaste muscular e tudo mais. E vai ter essa maratona agora, vai ter o Bolívar em La Paz, que vai ser muito desgastante, tem a questão da altitude. Lembrando que, embora o Flamengo vai sentir o desgaste na hora, né? Assim que chega já sente o desgaste, já, o Flamengo automaticamente já é prejudicado, fisiologicamente falando. Entretanto, depois de 48 horas ainda tem mais impacto, né? Depois disso, se jogar na altitude. Aí o Flamengo ainda tem um jogo no domingo, às 11 horas, é pra sacanear mesmo, né? Infelizmente a CBF só visa a questão do dinheiro e esquece a questão dos atletas e do espetáculo também, né? Mas vida que segue, tá bom?